Paz do Senhor Jesus, Pati, amém. Deus abençoe. A Maria Luísa, amém. A Deise, Marcela, amém. Maria Lúcia, se eu não me engano, é Maria Lúcia. Doca, Eduarda, Dona Maria, Raquel, Michele, Cláudia, amém. A paz do Senhor Jesus a todos. A paz a todos que estão no Facebook e no Instagram, todos que vão ouvir depois pelo áudio, amém. Hoje a aula eu vou tentar ser bem rápida, bem dinâmica, bem objetiva, porque são quase 70 versículos e eu quero terminar esse capítulo hoje em nome de Jesus, amém. Então eu vou tentar ser bem objetiva, tá, gente? Mas hoje a gente vai ter um contexto histórico muito importante mesmo. Tudo que for falado hoje nesse capítulo realmente vai acontecer na história de Israel e vai acontecer na história dos judeus. Então é um capítulo muito importante, é um capítulo profético, né? A paz, Raquel, amém. Que realmente vai acontecer, né? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a diáspora judaica, a gente vai entender o que é isso. A gente vai ver coisas que a gente lendo parece absurdo, né? Que nunca vai acontecer isso na história de Israel, mas já aconteceu. Tá documentado e realmente houve. São coisas absurdas e que Moisés havia falado que iria acontecer, caso aquele povo se esquecesse de guardar a lei de Deus. E é o que vai acontecer, a gente vai ver mais pra frente. E tudo que Moisés fala aqui, nesse capítulo, vai acontecer. A gente vai ver que vai acontecer durante o cativeiro na Síria, né? O período do cativeiro até a ida do cativeiro vai acontecer, no cativeiro vai acontecer, pós-cativeiro vai acontecer, no período romano vai acontecer, pós-período romano vai acontecer. Então, realmente, tudo que ele fala vai acontecer, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre história mesmo, gente. A gente vai entender sobre a dispersão dos judeus. Houve um tempo em que os judeus tiveram que se dispersar no mundo inteiro, tiveram que se separar, e cada um foi para um canto porque eles tinham que se esconder, porque eles eram perseguidos em todo lugar. E então eles fugiram, né? Mas e depois eles começaram a perceber que eles separados eram mais fracos, né? Então eles decidiram se unir novamente e voltar lá para o Oriente. É quando então eles criam o Estado de Israel. Não havia até então. Então os judeus entram ali e tomam o território que era deles antes. Então começa aquela briga entre Israel e a Palestina que a gente vê até hoje, né? Infelizmente. Mas é daí que surge tudo isso. E a gente vai ver tudo isso agora no capítulo 28. Moisés fala sobre tudo isso. É incrível, gente. Ele faz uma profecia que se cumpre totalmente. A gente vai ver em toda a história, a paz, Avani, amém. A gente vai ver em toda a história de Israel, em toda a história do povo judeu, vai se cumprir tudo que está sendo falado aqui. Exatamente tudo, do jeito que Moisés está falando aqui, vai acontecer, né? Então, hoje é um capítulo longo, é interessante porque é um capítulo histórico, né? Mas eu vou tentar ser objetiva, tá? Só nessa parte mesmo. Quando a gente chegar na parte da diáspora judaica ali, eu vou explicar para vocês sobre isso, tá bom? De resto, não tem muito o que explicar, porque as bênçãos são bem claras, bem objetivas. As maldições também são bem claras, bem objetivas. A única coisa que eu vou começar a explicar é realmente que as coisas que vão ser ditas aqui vão acontecer. A gente vai ver na história da Bíblia e na história, realmente, no período histórico até pós-Bíblia. A gente vai ver que aconteceu realmente o que está escrito aqui. Até no período que não está escrito na Bíblia, mas no período histórico, né? Que está escrito nos livros de história. A gente vai ver que realmente aconteceu tudo que está escrito aqui, tá bom? Então, eu vou fazer agora uma oração, tá? E a gente vai começar com o estudo do dia. Amém, tá bom? Meu Deus, estamos aqui na Tua presença, reunidos, Pai, em nome de Jesus. Estamos aqui como Tua igreja, Pai, porque nós cremos, Pai, num Deus onipresente, onisciente, onipotente. Estamos aqui congregados, meu Deus, com um só objetivo. Com o objetivo de receber mais de Ti, de chegarmos cada vez mais perto de Ti, Pai, amém. Meu Deus, se mostra pra gente, Pai. Se mostra através da Sua palavra, se revela para nós. Meu Deus, se revela pra gente de uma forma clara, de uma forma simples, meu Deus, que não venhamos a ser confundidos. Que não venhamos, meu Deus, a ser atrapalhados, meu Deus, com nenhum entendimento reverso, nenhum entendimento errado, Pai. Mas que o Senhor venha nos trazer discernimento sobre toda falsa doutrina, que venhamos a compreender a Tua verdade, pois é ela que liberta, somente ela, Pai, somente a Tua doutrina nos liberta. Então que venhamos, meu Deus, a compreendê-la, Pai. Estamos aqui de peito aberto, de mente aberta,
para receber, Pai, para receber de Ti. Derrama sobre nós a Tua sabedoria, derrama sobre nós, Pai, em nome de Jesus, o Seu entendimento, o Seu conhecimento. Derrama sobre nós, Pai, em nome de Jesus, Pai, essa capacidade, meu Deus, de compreendermos a Tua voz, de ouvirmos a Tua voz, de compreendermos a Tua verdade em nome de Jesus. Meu Deus, que todo levante do inimigo, que todo levante do maligno, Pai, caia por terra em nome de Jesus. Que nada nos atrapalhe neste propósito, em nome de Jesus, porque estamos aqui, meu Deus, para receber de Ti. E nós sabemos que maior é aquele que conosco está, Pai, em nome de Jesus. E todo aquele, meu Deus, que entrar nessa aula tentando atrapalhar o curso da Tua palavra, que o Seu extraordinário aconteça e essa pessoa seja convertida, porque eu creio no poder do Espírito Santo. Eu creio no poder da Tua palavra. Maravilhas eu já vi nessa sala. E eu creio que nós ainda veremos mais, Pai, em nome de Jesus. Amém. Nós não queremos que ninguém seja condenado, pelo contrário, nós queremos que cada vida seja salva, Pai. Pela Tua palavra, somente o Senhor salva, somente a Tua palavra liberta. Somente o Seu Espírito Santo convence, Pai. Amém. Meu Deus, que o Senhor trabalhe neste momento em cada pessoa que está aqui endurecida diante de Ti. Está aqui duvidando de Ti, duvidando do Teu poder, duvidando da Tua palavra. Meu Deus, fala com essa pessoa. Somente Tu pode convencê-la, Pai. Somente Tua palavra pode fazer isso. Então, que o Seu Espírito Santo venha e quebrante essa pessoa. Que ela se renda a Ti, Pai, em nome de Jesus. Que ela venha descobrir o quão extraordinária é a Tua palavra. O quão doce é a Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, que o meu falar ao Teu respeito seja irresistível e apaixonante. Que todo aquele que me ouvir falar acerca de Ti não resista, Pai. Se apaixone e se entregue a Ti, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Meu Deus, que venhamos, meu Deus, a mergulhar de cabeça nesse amor, em nome de Jesus. Coloca na minha boca, meu Deus, em cada palavra, sal. Tempera minhas palavras com sal, para que elas tenham um bom gosto para todo aquele que as ouve, Pai. Em nome de Jesus, que eles sintam o bom gosto que a Tua palavra tem e que queiram comer cada vez mais dela, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Que o coração de cada um aqui, meu Deus, venha arder por Ti. Venha queimar pela Tua presença. Que cada um aqui venha Te amar verdadeiramente. Em espírito e em verdade, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor, meu Deus, coloque seus anjos ao nosso redor, nos protejam de todo o mal. O Seu exército seja ao nosso favor, Pai. Proteja cada vida que está envolvida neste projeto, Pai. Proteja esse projeto, porque ele não é meu, ele é Teu, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, hoje a gente vai falar sobre Deuteronômio 28. A paz, Maria das Dores? É Maria das Dores, certinho? Amém. A paz do Senhor Jesus, boa noite, amém. A paz, Edna, boa noite, amém. Então, hoje a gente vai falar sobre Deuteronômio 28, tá bom, gente? Deuteronômio 28 é o que eu disse, é um contexto histórico, é muito importante esse capítulo pra gente, porque a gente vai falar sobre o contexto histórico da história dos israelitas, da história dos judeus, né? É muito importante esse capítulo para a história de Israel. Tudo que está sendo falado nesse capítulo realmente vai se cumprir na história de Israel, a gente vai ver. É triste, porque são coisas muito tristes que Moisés vai falar aqui e vão se cumprir. Coisas extraordinárias que a gente lendo, né? O quanto que esse povo foi separado por Deus e era para ser um povo santo, as aberrações que vão acontecer e realmente vão, gente. Então é muito triste quando a gente lê, a gente pensa, não, isso não aconteceu. Aconteceu. Isso aconteceu. E realmente tudo que Moisés fala aqui se cumpre, né? Não se cumpre só dentro da Bíblia, mas até no pós-história bíblica se cumpre também. A gente vai falar sobre isso, né? Então tudo isso se cumpre realmente. É uma profecia no capítulo 28 que vai se cumprir. Vai se cumprir durante o período de opressão até o cativeiro da Assíria, até o cativeiro da Babilônia. Vai se cumprir no período pós-cativeiro, vai se cumprir no período do Império Romano, vai se cumprir no período pós-Império Romano e pós-Bíblia. Vai se cumprir até hoje. Então, realmente, a gente vai ver que são profecias fortes aqui, né? E realmente que tem um cumprimento. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a dispersão dos judeus no mundo, né? Que houve um tempo em que eles se dispersaram pelo mundo.
para se protegerem, como agora Moisés vai falar. E depois eles decidiram se unir novamente e seguir novamente as leis de Deus. Hoje eles seguem a Torá, né? Então eles decidiram seguir ali. E então eles fundaram ali o Estado de Israel. Até então não havia. Então eles fundaram ali o Estado de Israel, entraram lá, né? Lutaram lá contra os árabes que estavam lá, venceram a guerra, conquistaram parte do território. Criou-se então o Estado de Israel, né? E eles ficaram lá, os judeus, né? Mas então houve até hoje há, né, um confronto ali entre Israel e a Palestina por conta disso, né? Mas a gente vai ver que incrível, nesse Deuteronômio 28 está escrito tudo isso. Tudo na história que a gente vai estudar, na história de Israel, na história dos judeus. Tudo se cumpre, tudo que está falando aqui nesse capítulo 28. Então foi o que eu disse no início da aula. É um capítulo sobre bênçãos e é um capítulo sobre maldições. E as bênçãos, elas são muito claras, muito simples, então eu vou ler de forma objetiva, tá? Não tem muito o que explicar, elas são bem claras. E quando chegar na parte das maldições ali, as partes que realmente se cumpriram, eu vou explicar, tá bom? Eu vou explicar as partes que se cumpriram no Império Romano, no cativeiro, vou explicar tudo isso para vocês, tá bom? Amém. Mas eu não vou fazer a leitura do Novo Testamento e nem do Antigo Testamento durante esse período, tá? Porque, pra gente ser bem objetivo na aula de hoje, porque são quase 70 versículos, tá bom? Amém. Então, vou dar início à aula que já são quase 20 minutos falando, amém. No versículo 1 diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Então aqui Moisés continua falando, né? Moisés está muito preocupado com esse povo, né? Tanto que a gente vai ver que mais pra frente Deus vai falar: Moisés, esse povo vai se corromper, deixa esse povo, né? Então Moisés está muito preocupado mesmo, porque Moisés conhece esse povo, né? Então Moisés tem uma preocupação muito grande desse povo não obedecer à lei de Deus, né? E é o que vai acontecer. Então aqui Moisés está falando mais uma vez: gente, se vocês ouvirem a voz de Deus, se vocês obedecerem com cuidado cada lei dele, Deus vai exaltar vocês. Vocês vão ser a maior de todas as nações. Vocês serão os mais fortes, os mais poderosos. Vocês serão gente forte, mas para isso vocês vão ter que obedecer toda a lei de Deus. Então Moisés começa a falar. Então eis que no versículo 2 Moisés fala: se vocês ouvirem a voz de Deus, eis que Deus vai lançar sobre vocês as bênçãos dele. E quais são as bênçãos dele? Então no versículo 3 Moisés começa a explicar quais são essas bênçãos. Moisés fala: olha, vocês vão ser benditos na cidade ou no campo. Não importa onde vocês decidam viver, vocês vão ser abençoados, né? É aquela coisa, às vezes a gente tá morando em um país e o país tá passando por um problema financeiro. Aí a pessoa fala: eu vou para aquele outro país porque lá não tá tendo dificuldade financeira, né? Moisés tá falando isso aqui. Não vai ser um lugar, é onde você estiver. É você que vai ser próspero. Não importa se o local está tendo um problema financeiro, você não vai ter. É isso que Moisés está falando para esse povo. Vocês vão ser benditos em qualquer lugar onde vocês decidam morar. Porque não é o lugar que vai trazer a bênção sobre vocês, mas é o Deus que é com vocês, né? Então, no versículo 4, continua Moisés explicando sobre as bênçãos. Então, Moisés fala: vocês também terão bênção sobre o ventre de vocês. Vocês também terão bênção sobre a terra, o fruto da terra, sobre o fruto dos animais, sobre as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. O que Moisés está dizendo aqui? Os seus filhos vão ser abençoados. O seu ventre vai ser abençoado. Você vai ter uma descendência grande. E não é uma descendência grande inútil. É uma descendência grande abençoada. O seu fruto, a terra que você plantar, vai dar bons frutos, vai dar boa colheita. Tudo que você plantar vai ser bom de colher. Os seus animais, até os seus animais, vão ser abençoados. E eles vão ter muitos filhotes. E os filhotes deles vão ser fortes, vão ser bons, vão ser animais ali bons. E até as vacas, as ovelhas, tudo
Tudo de vocês vai ser bom, porque vocês vão ser muito abençoados. Então, no versículo 5, Moisés continua falando: bendito vai ser o teu cesto e a tua amassadeira. O que Moisés está querendo dizer aqui? Nunca vai faltar nada dentro do seu cesto. Seu cesto sempre vai estar cheio. Sua amassadeira sempre vai ter farinha ali para você amassar. Você vai ser abençoado. Sua vasilha nunca vai estar vazia. É isso que ele está querendo dizer, né? Para aquele povo. Então, no versículo 6, Moisés continua falando: bendito vocês vão ser ao entrar e bendito vocês vão ser ao sair. Em qualquer lugar, qualquer hora, em qualquer instante, vocês são abençoados. Então, no versículo 7, Moisés continua falando sobre as bênçãos que eles vão receber em obedecer a Deus. Então, Moisés diz: Deus vai fazer com que os seus inimigos sejam todos derrotados na tua presença. Você vai ver os seus inimigos caindo. Eles vão vir diante de ti, né? Então aqui é algo muito importante, né? No versículo 7 que diz que a Bíblia inteira fala isso, né? Mas é importante a gente saber disso, né? Deus nunca disse que não haveriam lutas. Deus nunca disse que inimigos não se levantariam tentando nos derrubar. Mas Deus disse que nós prevaleceríamos sobre eles. Mas haveria guerra, haveria luta. E é isso que Moisés está falando aqui. Moisés não está falando que não vai ter guerra, que não vai ter luta, que não vão ter inimigos. Vai, mas eles vão vir por um caminho e não vão achar caminho para ir embora, vão ficar que nem barata tonta tentando fugir, não vão conseguir e vão ser destruídos na presença de Israel. É isso que Moisés está dizendo aqui, né? Então os inimigos vão vir para lutar contra ti, Israel, por um caminho, mas eles vão fugir de você por 7 caminhos, vão ficar desnorteados tentando fugir de vocês. Então, no versículo 8, Moisés continua falando: o Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus, né? Tudo vai ser abençoado. A tua casa, né? A sua despensa, né? Vai ser abençoada. Tudo que você colocar a mão, todo projeto que você colocar em mente, né? Tá planejando fazer alguma coisa, vai dar certo, tudo isso vai prosperar, né? E Deus vai te abençoar na terra, na herança que Ele te pôs, na terra que Ele te pôs. Deus vai te abençoar nesse lugar que Ele te colocou, no lugar onde Ele te pôs. Então, no versículo 9, Moisés continua falando: o Senhor te constituirá para si um povo santo, como Ele tem jurado, quando vocês guardarem os mandamentos do Senhor, do Deus de vocês, e andarem nos caminhos dele. Agora, vai começar daqui a pouquinho, Moisés vai começar a falar algo, né? E realmente o que ele vai falar vai cumprir, né? E ele diz aqui, Deus vai fazer isso tudo. Vai. E então vocês vão ser um povo santo. Quando Deus fizer tudo isso, aí Deus vai separar vocês para Ele e vocês vão ser um povo santo, né? Deus vai fazer tudo isso. Se vocês guardarem os mandamentos dele. Se vocês guardarem a lei dele, se vocês obedecerem a ele. E não só guardarem a lei dele, mas andarem nos caminhos dele, né? Foi o que eu disse uma vez. Uma coisa é você saber a lei, uma coisa é você saber o que é certo, outra coisa é você praticar o que é certo, outra coisa é você fazer o que é certo. E é isso que Moisés está falando aqui, vocês não têm que só decorar a lei de Deus, vocês têm que praticar. E então Deus vai separar vocês para ele como um povo santo. Então, no versículo 10, Moisés continua dizendo: e todos os povos da terra verão que vocês são chamados pelo nome de Deus. E então, todos eles terão medo de vocês. Então, quando vocês obedecerem a Deus, cumprirem as palavras de Deus, andarem nos caminhos de Deus, eis que Deus vai lançar sobre vocês a glória dele. Vocês vão ser um povo santo, um povo separado. E vocês vão ter uma identidade com ele ali, a ponto de outras nações olharem para vocês e falarem: esse é o povo de Deus. Eles são diferentes. Não vou mexer com esse povo aí não, porque o Deus deles é com eles. O Deus deles é forte. Não vou mexer com eles não. É nesse sentido que Moisés está falando. E haverá um tempo que será assim. Haverá um tempo que será assim. Mas depois não, né? No tempo de Davi, né? Tudo vai ser assim. Eles vão ser muito respeitados. Salomão, né? Vão ser muito respeitados. Ninguém vai ousar mexer com eles. Ninguém. Mas depois não. Depois eles vão cair e vão começar a cumprir as maldições que vão estar escritas aqui, infelizmente.
Então, no versículo 11, Moisés continua falando: olha, Deus vai dar para vocês abundância de bens no fruto do teu ventre. Ah, vocês vão ter muitos filhos. No fruto dos teus animais. Ah, seus animais também vão ter muitos filhos. E no fruto do teu solo. Ah, sua terra vai produzir muito. Vai dar muita colheita, né? Da semente que você plantar. Na terra que o Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. Tudo isso vai acontecer nessa terra, desde que vocês obedeçam a Deus, né? E andem nos caminhos dele. Então, no versículo 12, Moisés continua falando: o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado, né? Nessa época, a gente lembra que aqui é cerca de 1400 anos antes de Cristo, né? Então, era um período muito primitivo, né? Hoje a gente está em 2000 e pouco depois de Cristo. Então, da nossa história, que é mais de 3.000 anos atrás. Então, era um povo muito primitivo. Então, nessa época, a base do comércio era o plantio. Era o plantio a base do comércio, né? E é isso que Deus está falando aqui. Olha, nunca vai faltar chuva para vocês. Então, o que vocês plantarem, né, para vender, depois o trigo, tudo, nunca vai faltar. Porque sempre vai ter chuva. Eu vou mandar chuva para vocês aqui nesse lugar onde vocês estão, né? Então, é nesse sentido. E Deus fala aqui no versículo 12, olha, Moisés fala aqui no versículo 12, olha, Deus vai abrir o tesouro dele para vocês e vai derramar a chuva sobre vocês, né? No tempo certo, né? Porque se ele mandar no tempo errado, vai afogar a semente e o negócio não vai crescer, né? Então, tem que ser a chuva no tempo certo, não é a qualquer tempo. E é isso que está dizendo aqui, não, Deus vai mandar no tempo certo. Porque se Deus mandar no tempo errado com antecedência, né? A semente afoga, né? Ou se mandar muita também, né? A planta afoga. Então tem a medida certa no tempo certo. E é isso que Moisés está falando. Não, Deus vai mandar a medida certa no tempo certo. E vai dar tudo bem. E vocês vão ser tão ricos, vocês vão prosperar tanto, que vocês jamais vão pedir dinheiro para ninguém. Jamais. Pelo contrário, vocês vão emprestar. Vocês vão ter dinheiro para emprestar para os outros. Mas jamais vão tomar emprestado. Porque Deus vai abençoar vocês. E no versículo 13, então, Moisés continua falando. Deus vai colocar vocês por cabeça e não por cauda. E só estarás em cima e não embaixo. Se vocês obedecerem às palavras de Deus. Que hoje eu falo para vocês obedecerem. Guardem e cumpram as palavras de Deus, né? Então, aqui Moisés fala que eles serão por cabeça e não por cauda. O que seria, né? Seria uma nação poderosa. É a nação mais importante. Eles seriam a nação mais importante do tempo deles, né? Era isso. Seria a potência. Sabe aquela potência, aquela nação que é a potência mundial? Seria eles. Eles seriam assim. A nação que seria a potência mundial. Eles seriam a cabeça de todas as nações, né? Todas as nações viriam pedir dinheiro para eles. Viriam lá para eles. E eles seriam os mais fortes, poderosos de todos, né? É nesse sentido. E no versículo 14, então, continua, né? Finaliza aqui as bênçãos e diz assim: vocês não se desviarão das palavras de Deus, que hoje eu tô falando para vocês. Vocês não devem ir nem para a direita e nem para a esquerda. Vocês não devem seguir outros deuses. Vocês devem seguir a palavra de Deus, andar no caminho de Deus. Então, no versículo 15, vão começar as maldições, né? Infelizmente, o povo de Israel não vai cumprir isso, né? A gente vai ver. Depois que Josué morreu, o negócio vai desandar, né? Por isso que vão ser levantados juízes ali em Israel, né? Para tentar endireitar o povo. Mas não vai adiantar. Eles se endireitam por um tempo, aquele juiz morre, eles afrouxam de novo. Levanta outro juiz. Aquele juiz leva um tempo até conquistar o povo, né? Depois Deus manda uma grande vitória ali para mostrar que ele é com aquele juiz, né? Então, de repente, o povo, né? Depois que aquele juiz morre, o povo se perde de novo. Vai ser assim, né? Então, agora no versículo 15, Moisés começa a falar sobre as maldições de não cumprir a palavra de Deus. Então, diz no versículo 15:
Será, porém, que se vocês não derem ouvidos à voz de Deus, do Deus de vocês, e vocês não tomarem cuidado em cumprir tudo que ele mandou, cumprirem todas as palavras dele e os estatutos dele, que hoje eu repeti para vocês, que eu falei de novo. Se vocês não cumprirem tudo isso, eis que sobre vocês vão vir as seguintes maldições. Então, no versículo 16, ele começa a falar sobre as maldições que viriam sobre aquele povo, caso eles não cumprissem a lei. A gente lembra, né? Hoje nós não estamos mais debaixo da aliança da lei, né? A gente já falou sobre isso em várias aulas, né? Porque é importante. A gente está estudando sobre a aliança da lei, a gente tem que entender. A gente saiu debaixo da aliança da lei e a gente está numa aliança superior, a aliança da graça, né? Mas aqui, nessa época, eles não tinham Cristo, não tinham sacrifício, né? Então, era muito clara a aliança de Deus. Eles iam cumprir a lei para viver. Não cumpriu a lei, era morte. Era morte espiritual, perda com Deus. Era Deus se afastar deles, eles eram levados cativos, eram mortos. E é o que vai acontecer. A gente vai ver que é o que vai acontecer. Então, eles tinham que cumprir a lei para viver. Né? Era essa a questão, né? Então, antes era assim. E eles não vão conseguir. Eles não vão conseguir. Então, no versículo 16, Moisés começa a falar, ó, se vocês não cumprirem a lei. E o problema da lei era esse, né? Se você pisasse em um ponto da lei, você pisava a lei inteira. Se você quebrasse um ponto simples, pequeno da lei, você era amaldiçoado, né? Então, graças a Deus, Jesus Cristo veio e nos liberou da maldição, nos tirou da maldição da lei. Mas era essa a condição, né? Era difícil para eles, né? A gente já falou muito sobre isso, né? Eles não tinham o Espírito Santo convencendo eles do pecado. E a lei não convence ninguém do pecado, né? Então, era uma forma ali deles terem que decorar aquilo e viver por aquilo, né? Foi o que eu falei na aula passada, né? Imagina, a gente quando vai fazer uma prova na escola, a gente decora aquele assunto, né? Aí a gente chega na prova e tirou 10, decorei. Daqui a um mês eu já não lembro mais o que era aquilo. Se me derem outra prova daquilo, eu já não tiro 10 mais, né? Imagina você ter que viver a vida inteira com aquilo na mente. Você não podia esquecer. Porque você precisa daquilo para viver. Era a condição deles. Eles precisavam ter em mente toda a lei para que eles jamais esquecessem. Porque para eles viverem, eles precisavam dela, né? Então era essa condição. Então no versículo 16 agora vem as maldições. E Moisés fala, ó, se vocês não cumprirem a lei, vocês vão ser malditos. Vocês vão ser malditos na cidade e no campo. Ou seja, não importa onde vocês estiverem, vocês são malditos. A questão não é o local, né? Diferente do que eu falei no início da hoje, a questão não é o local, mas é você. Né? Então, por exemplo, a pessoa está num local ali que está com uma quebra financeira, né? O país está quebrado. A pessoa abençoada por Deus, não importa se o pai está quebrado, ela não vai estar quebrada, porque ela tem a benção de Deus. A questão não é o local, mas é Deus que está com ela. Mas se ela for um maldito, né, que não cumpriu a lei, então não importa o lugar onde ela esteja, ela não se dará bem. Ela pode ir para o país mais afortunado do mundo, que não está passando fome, que não está passando nada. Ali não vai dar certo para ela, porque ela é o problema, né? É nesse sentido que Moisés está falando. Versículo 17, Moisés fala, teu cesto vai ser maldito e a tua amassadeira vai ser maldita. Ou seja, a gente lembra, quando é a bênção, nunca vai faltar pão no seu cesto, nunca vai faltar alimento no seu cesto, nunca vai faltar farinha na sua amassadeira. Mas se você não cumprir a lei, você vai ser maldito, né? Então, o seu cesto vai ser maldito. No seu cesto sempre vai faltar comida, sempre vai faltar alimento, sempre vai faltar farinha, né? Isso que Moisés está falando para esse povo. Então, no versículo 18, Moisés continua falando. Maldito é o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, né? Mais pra frente a gente vai ver no próximo capítulo, que Moisés até fala, gente, eu deixei muito claro na frente de vocês. Eu deixei a opção de vocês escolherem entre a bênção e a maldição, a escolha de vocês. Eu deixei muito claro o que vai acontecer se vocês escolherem um outro caminho. Mas a escolha de vocês, né? Então Moisés até fala isso mais pra frente. E agora Moisés fala mais uma vez, olha, se vocês escolherem a bênção, o fruto de vocês vai ser abençoado. Mas se vocês escolherem não cumprir a lei, não obedecer a Deus, os filhos de vocês vão ser malditos. Os frutos da tua terra vão ser malditos. Então tudo aquilo que você plantar não vai ser bendito. A terra não vai, né,
te dar o que você está plantando, né? Então tudo aquilo que crescer é maldito. As crias das tuas vacas, né, vão nascer doentes, vão nascer finas, né? Então é nesse sentido. Então no versículo 19 continua: maldito serás ao entrares e maldito será ao saíres. Você vai ser maldito em todo lugar e a toda hora. Não é só de vez em quando não, é isso que Moisés está dizendo, né? Da mesma forma que seria bendito em qualquer lugar e a qualquer hora, agora não, seria maldito a qualquer hora e a qualquer lugar. Então no versículo 20, Moisés continua falando: o Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a ameaça em tudo quanto empreenderes, ainda que sejas destruído e repentinamente pereças, por causa da maldade das tuas obras com que você abandonou a Deus, né? Então, se vocês abandonarem a Deus, Deus vai lançar maldição sobre vocês, a ponto de vocês não conseguirem entender o que está acontecendo. Vocês vão ter confusão de mente. Vocês vão estar olhando o negócio e não vão estar entendendo. Vocês vão estar falando, meu Deus, mas por que isso está acontecendo? Não está entendendo nada. Porque há uma confusão de mente ali que você não vai conseguir entender o que está acontecendo. O negócio mudou de uma hora para outra, você não está entendendo. Oh, como isso aconteceu? E ficou uma coisa horrível. E é nesse sentido, Deus vai mandar uma confusão ali, né? E a ameaça em tudo quanto empreenderes. Então, tudo que você planejar, tudo que você levantar, tudo que você trabalhar com as suas mãos, vai ter ameaça de queda. Você vai ver que o negócio já não está dando certo, está falindo, tá caindo, não tá prosperando, né? E é isso que Moisés diz aqui. Até que então você seja destruído e de repente você suma, você desapareça. Isso tudo Deus vai fazer por causa da maldade das tuas obras. Tudo isso Deus vai fazer porque você andou nos caminhos errados. Você fez coisa errada. Você abandonou a Deus nos seus caminhos, né? Então, no versículo 21, continua: o Senhor fará que a pestilência te pegue a ti, até que te consuma a terra que passas para possuí-la, né? Então, toda a peste, né? Vai chegar nesse povo, se eles não obedecerem à voz de Deus. A peste vai chegar, até que vai consumir não só eles, mas até a terra. Até a terra ia ficar inútil. No estilo de Sodoma, Gomorra, de Zeboim, né? Que o fogo e enxofre ali inutilizou a terra, a gente estudou e viu. É nesse nível que Deus está falando. Não, eu vou destruir. Vai ter uma aqui nesse capítulo, mais para frente, Moisés até vai falar, olha, Deus ama muito vocês, teve muito prazer em fazer o bem para vocês, mas não fiquem pensando que Deus não vai fazer o julgamento dele não. Pense que vocês são queridinhos de Deus, não. Se vocês errarem, vocês também receberão justiça. Né? Vocês também receberam a mão de Deus. Deus também tem prazer em praticar justiça até com vocês, né? Não fiquem pensando que vocês são especiais, né? Então Moisés vai falar até isso para eles, né? Então aqui no versículo 22 continua: o Senhor te ferirá com a tísica, né? O que é tísica? É uma doença debilitante. Então Deus feriria esse povo com uma doença, né? Que eles iam ficar debilitados, né? Não iam conseguir fazer mais nada direito. Então, totalmente debilitante. Iam ter febre, iam ter inflamações, né? Um calor ardente, né? É um calor mesmo, assim, sentir muito quente. Eles vão estar sentindo o tempo quente, querer água, não tem água, estão na seca, né? É nesse sentido, né? É um calor que você liga o ventilador hoje, no nosso tempo, né? Eles não tinham ventilador, mas hoje, né? A gente ligaria o ventilador, ligaria o ar-condicionado e não passaria o calor. É nesse sentido, é um calor extremo, né? Porque Deus vai colocar um sol mais forte sobre eles e não vai mandar chuva. Né, nesse sentido. Então aqui diz, e a secura, né? Então a terra vai secar. Não só a terra, a gente vai ver, eles também vão começar a secar, sem água. E aqui diz, e com o crestamento, né? Que é aquela terra seca que até racha, sabe? É isso que está dizendo aqui. Então vai ter tanta seca, mas tanta seca, se vocês não ouvirem a palavra de Deus, que vai chegar até aqueles buracos na terra de tanta seca. Vocês vão ficar desidratados, o corpo de vocês vai ficar desidratado por falta de água. Então aqui diz, então vai ter ferrugem, né? Aí eu fui ver no hebraico qual é o significado desse ferrugem, né? Pra gente ter uma ideia. No hebraico esse ferrugem, né? Ele equivale a um mofo, uma palidez, né? Então seria no sentido de que a terra mofaria, né? No sentido de que a terra ficaria inútil, seca, né? E eles pálidos, sem saúde, né? É nesse sentido, eles pálidos, sem saúde ali, né?
É assim. E isto perseguirá vocês até que vocês morram, né? Então, no versículo 23, Moisés continua falando. Gente, é meio pesado aqui as maldições, mas a gente vai ver que vão se cumprir. Então, no versículo 23 continua: os teus céus sobre a tua cabeça serão de bronze, e a terra debaixo de ti será de ferro. Né? Aqui, no versículo 23 e 24, fala também sobre chuva. A gente vai ver mais para frente na Bíblia que existe esse termo usado de uma forma poética para falar que o céu está de bronze quando o céu está fechado para as orações, né? Aqui também pode ser isso, mas está falando claramente sobre a chuva também, né? A gente vai ver no versículo seguinte que fala sobre a chuva. Então diz que os céus vão se fechar. Deus falou que abriu o tesouro dele, caso eles fossem abençoados, né? Mas se não forem abençoados, Deus vai fechar os céus como se o céu fosse de bronze. Não vai descer chuva, não vai ter chuva. E a terra, né, onde eles tentariam semear ali, colher alguma coisa, vai ser como ferro. Não vai produzir nada. Eles não vão conseguir ter nada, né? Então, no versículo 24, continua. E por chuva, né? Ao invés de mandar chuva, seria um céu de bronze. No lugar da chuva, Deus vai mandar pó e cinza. Dos céus vai descer sobre ti pó e cinza, até que sejam destruídos, né? Numa imagem mesmo como se fosse um deserto, sabe aquelas avalanches que a gente vê, né, de areia, né, que vem do deserto? Era nesse sentido, ia ver aquele monte de areia do deserto e ia ficar ali na terra deles e sem chuva, né? Além de não ter chuva, não, ainda ia vir aquela areia do deserto ali, né? Então é nesse sentido. Aí no versículo 25 continua: o Senhor te fará cair diante dos teus inimigos, né? Então antes eles seriam cabeça, né? Agora já não mais. Se eles fossem abençoados por Deus, eles matariam os inimigos deles. Mas a gente vai ver realmente isso vai acontecer na história de Israel. Por eles não cumprirem a voz de Deus, não cumprirem a palavra de Deus, eles muitas vezes vão ser entregues aos inimigos deles, né? E é isso que Deus vai falar aqui, né? Por meio de Moisés. Diz assim: o Senhor fará vocês caírem diante dos seus inimigos, né? Então, Israel, se vocês não obedecerem à voz de Deus, Deus vai fazer com que vocês caiam diante do inimigo de vocês. Vocês vão por um caminho para ir lutar contra os inimigos de vocês, mas vocês vão sair fugindo deles sem achar a saída. E a gente vai ver que isso vai acontecer várias vezes na história de Israel. Eles vão ter desobedecido a Deus e vão sair para a guerra. Quando chegarem lá na guerra, vão lutar, vão perder e vão sair correndo, fugindo da guerra. E por causa disso, porque eles pecaram contra Deus. E é isso que está falando aqui. E serás motivo de horror para todos os reinos da terra. Em vez de ser motivo, né, de medo para os outros povos, não. Vocês vão ser motivo de vergonha. Os outros vão ficar olhando, mas vão ficar olhando com chacota. Não é olhando com medo de vocês, né, mas olhando no sentido de sentirem nojo de vocês, né, se sentirem asco, né, nesse sentido. Então, no versículo 26 continua: o teu cadáver servirá de pasto a todas as aves dos céus e aos animais da terra, e ninguém haverá que os espante. Algo abominável era não ser enterrado. Era algo abominável. A pessoa morrer e não ser enterrada. E é isso que Deus está falando aqui. Deus não está falando qualquer coisa, não. Deus está falando algo sério aqui para eles que eles abominavam. Era muito sério a pessoa morrer e o cadáver dela ficar exposto para os animais virem comer. Então isso era algo abominável. E Deus está falando que isso aconteceria com eles, caso eles não cumprissem as palavras de Deus. Então, no versículo 27, Moisés continua falando sobre o que vai acontecer com Israel se eles não vierem a cumprir as palavras da lei, né? Então, no versículo 27 diz: o Senhor te ferirá com as úlceras do Egito, né? Então, aquelas inflamações lá, aquelas úlceras que Deus mandou lá no Egito, Deus mandaria também sobre eles. Então, não vem pensando não, que era só o Egito, né? Vocês também, se vocês não me obedecerem para mim, vocês vão ser igual o Egito. Não tem diferença para mim não, né? Nesse sentido. Deus já fez muita questão de sempre falar isso, né? Por meio de Moisés, né? Eu tô vomitando hoje dessa terra um povo abominável para mim. E tô permitindo que vocês entrem nessa terra, né? Eu tô dando para vocês, por herança, essa terra, que vocês não tinham direito, mas eu tô dando. Mas não se tornem abomináveis igual o povo que morava aí antes, porque senão eu vou vomitar vocês também, né? Então Deus havia falado isso. E agora é no mesmo sentido. Então no versículo 27, Moisés fala: olha, se vocês não cumprirem a lei de Deus, Deus vai mandar sobre vocês as pragas que ele mandou lá no Egito. As úlceras que vocês viram lá no Egito, vocês vão sentir também. E Deus vai mandar tumores, com sarna, né? Coceira, casca.
com prurido, né? Prurido, doenças infecciosas, né? E vocês não vão poder se curar, né? A gente lembra, quando a gente estudou sobre essa praga das úlceras lá no Egito, a gente lembra que a cada praga, Faraó chamava os feiticeiros dele lá, né? Os magos, né? Para replicar a praga, né? Que Moisés havia feito ali com Arão. E a gente lembra que nessa praga, os magos foram chamados, os feiticeiros foram chamados. Mas a gente lembra que a Bíblia fala claramente que eles não puderam ir. Eles sentiam tanta dor, tão mal-estar, que eles não saíam do lugar onde eles estavam, eles não conseguiam ir até lá. Então eles viram quão terrível que foi para os egípcios sentir isso. Então Deus estava dando um alarme aqui sério para esse povo, né? Eles sabiam que era passar por essa úlcera, né? Então no versículo 28, Moisés continua falando: Deus vai ferir vocês com loucura. Deus vai ferir vocês com cegueira. Deus vai ferir vocês com perturbação de espírito, né? Vocês vão ficar perturbados de espírito mesmo. Qualquer lugar que vocês estão, vocês vão achar que estão sendo perseguidos, que alguém vai vir pegar vocês. Vocês vão ter uma perturbação. Vocês não vão ter paz de espírito, vocês vão ter perturbação, porque não obedeceram a Deus. Vocês vão ter uma cegueira, a tal ponto de vocês saírem ao meio-dia, em plena luz do dia, vocês não vão enxergar a verdade. Vocês não vão conseguir, ainda que alguém venha e fale, você não vai enxergar, porque você está cego. Você está cego completamente, né? Porque você não quis obedecer à voz de Deus, né? E aqui continua, né? E Deus vai te ferir com loucura também. Então você vai ficar tão louco, né? No Novo Testamento Deus fala isso também. A gente lembra, né? No Novo Testamento fala sobre isso e diz na palavra de Deus que Deus deu a oportunidade de conhecerem a palavra dele, né? E todo aquele que tinha a oportunidade de receber a verdade e escolheu não recebê-la, mas pelo contrário, praticar o que é abominável, Deus entrega essa pessoa à sua própria sorte e torna ela cada vez mais cega e cada vez mais louca, ao ponto, né, de sair e fazer loucuras, onde todo mundo olha de fora e vê que aquilo é uma loucura. Por que a pessoa está fazendo aquilo? Que absurdo. Mas elas não têm consciência, porque Deus as entregou à sua própria sorte. Na Bíblia diz isso no Novo Testamento, né? Então eles seriam largados à sua própria sorte porque eles escolheram rejeitar a palavra de Deus. E aqui é no mesmo sentido, nesse versículo 28 no mesmo sentido. Deus abandonaria eles, eles iriam cair na própria loucura deles, iriam cair na cegueira deles e ficariam perturbados de espírito, porque eles decidiram não ouvir a voz de Deus. Então, no versículo 29 continua: eles andariam ao meio-dia e como o cego faz, eles ficariam apalpando nas trevas, porque não enxergariam nada. Eles vão enxergar a coisa mais óbvia que estiver na frente deles e não vão conseguir enxergar, porque eles vão estar cegos espiritualmente. Nesse sentido, né? E nenhum dos seus caminhos vai ser bom. Nenhum dos seus caminhos vai ser próspero. Porém, somente serás oprimido e roubado todos os teus dias, né? Então, pelo contrário, todos os seus caminhos, você se sentirá oprimido, você se sentirá roubado. Sabe aquela coisa que às vezes você vê, né? A pessoa ganha muito dinheiro, consegue muita coisa, mas a pessoa não tem paz de espírito, ainda tá, é nesse sentido. Ainda que os seus caminhos te levem, né, por meio de alguma coisa ilegal ali, a ganhar um dinheiro, aquilo nunca vai te fazer feliz, você vai viver sempre oprimido, sempre vai faltar alguma coisa, você sempre vai ter aquela sensação que algo tá faltando, alguém te roubou algo e você precisa ainda lutar por algo, né? É nesse sentido que está sendo falado aqui, né? Então diz, e ninguém haverá que te salve disso. Hoje, graças a Deus, nós temos Jesus que nos salva disso, né? Mas ninguém, nessa época, ninguém haveria que salvaria eles disso. Então, no versículo 30 diz, né? É muito bonito que mais pra frente Deus fala, mas se vocês, nesse lugar onde vocês estiverem, se vocês se lembrarem de mim, se vocês me clamarem, verdadeiramente se arrependerem, eu irei lá buscar vocês. É bonito. Aqui a gente vê, fica meio uma coisa meio, né? Mas é muito bonito, porque Deus fala, mas se lá nesse lugar vocês realmente mudarem, se arrependerem, se voltarem a mim de verdade, eu resgato vocês de novo, né? É nesse sentido. Então é muito bonito, né? Às vezes a gente lê e fica apavorado com Deus, né? Mas não, Deus é justo, né? Às vezes a gente esquece que Deus é justo, a gente acha que Deus é só amor, né? Mas Deus é justo também, né?
E no versículo 30 continua: olha, se vocês não ouvirem a voz de Deus, não obedecerem à voz de Deus, vocês vão se casar. Mas quem vai deitar com suas esposas não vão ser vocês, vai ser outro homem. Vocês vão construir casas, mas vocês não vão morar nelas. Vocês vão plantar uvas, mas não vão comê-las. O seu boi será morto aos teus olhos, porém dele você não vai comer. O teu jumento vai ser roubado na tua frente e ele não vai voltar para você. As suas ovelhas vão ser dadas aos teus inimigos na tua cara e não vai ter quem te salve, não vai ter quem te ajude. A gente vai ver que mais para frente isso vai acontecer, né? Os inimigos de Israel vão vir e vão começar, eles vão fazer até churrasco dos animais do povo de Israel, os inimigos deles. Então no versículo 32 continua: teus filhos e tuas filhas serão dados a outro povo. Os teus olhos o verão e desfalecerão de saudades todo dia. Porém, a tua mão nada pode fazer. Então, o povo de Israel estaria ali, nas terras deles. Povos, nações viriam, invadiriam ali Israel, levariam as mulheres cativas, levariam as mulheres em cativeiro, as filhas. Os homens veriam as suas filhas indo embora, como escravas, como servas, e não poderiam fazer nada. Eles não iam fazer nada. Iam morrer de saudade e nunca mais veriam suas filhas, né? Então, isso vai acontecer. Então, no versículo 33, continua: o fruto da tua terra e todo o teu trabalho comê-los-á um povo que nunca conheceste. E tu serás oprimido e quebrantado todos os dias. Tudo que vocês trabalharam para produzir, tudo que vocês trabalharam para ter, vai vir outro e vai usufruir. Vai vir outro e vai comer. E a gente vai ver que isso vai acontecer realmente. Os inimigos vão vir, vão invadir ali, né, o território e vão usufruir ali da comida de Israel, vão usufruir dos animais, vão ali realmente usufruir de tudo. Então no versículo 34 continua: e você vai ficar doido. Vendo tudo isso, você vai ficar muito doido e não vai poder fazer nada. Você vai se sentir muito injustiçado, mas não vai poder fazer nada, porque não vai ter quem te livre disso. Então, no versículo 35 continua: o Senhor te ferirá com úlceras malignas nos joelhos e nas pernas, das quais não te possas curar, desde a planta do pé até o alto da cabeça, né? Então, assim, é porque fala aqui primeiro que as úlceras viriam malignas nos joelhos e nas pernas, né? Depois fala aqui embaixo que ela viria da planta do pé até o alto da cabeça, né? Não há uma contradição, né? Ao que parece, havia realmente uma doença egípcia que começava pelas pernas, né? Começava ali pelo joelho, ali pela região das pernas. Mas é isso que Deus está falando, não vai ficar só nas pernas, não. Eu vou permitir que essa doença se espalhe inteirinha, no corpo inteiro de vocês, do pé até o alto da cabeça. Então, no versículo 36 continua: o Senhor te levará, e o teu rei que tiveres constituído sobre ti, a uma gente que vocês não conhecem, nem você, nem os pais de vocês. E ali, naquele lugar, vocês servirão a outros deuses, feitos de madeira e feitos de pedra. E isso vai acontecer na história de Israel. Os reis que estiverem lá, né, quando forem levados cativos o povo, vão ser levados os reis também. Inclusive, a gente vai ver na história, né, que vem Isaías, né, lança uma profecia ali, né, sobre o rei Ezequias, se eu não me engano, que os filhos dele seriam levados, né? Seria levado o rei cativo e os filhos seriam levados e seriam feitos eunucos, né? Então imagina o que era ser eunuco. Deus havia falado: um eunuco não entrará na minha congregação jamais. A gente lembra que só houve essa possibilidade por meio de Cristo, né? A gente viu que extraordinário ali com Filipe, né? Batizando o eunuco. Mas antes de Cristo, não. Jamais um eunuco podia entrar na presença de Deus. E Deus fala isso. Né, o castigo de Ezequias é esse, que a Babilônia viria e tomaria tudo aquilo que ele mostrou e não era para ter mostrado, e além disso, os filhos dele se tornariam eunucos lá, né? E é isso que vai acontecer. Então, mais pra frente a gente vai ver que realmente isso vai acontecer. Os reinos serão invadidos, né? Ali, o reino de Judá, o reino de Israel, quando houver a separação, vão ser invadidos e os reis vão ser levados cativos também. E é isso que está falando ali. E lá, nesse lugar, eles vão ter que servir a deuses que eles nunca conheceram, a deuses que eles nunca ouviram falar, a deuses que nunca fizeram nada por eles, a deuses de madeira e de pedra, que eles vão orar e eles não vão ouvir.
É bem uma resposta mesmo de Deus, né? Eu estava aqui, eu ouvia orações de vocês, tudo que vocês pediam, eu dava. Vocês pediram maná, eu dei. Vocês pediram água, eu dei da rocha. Tudo que vocês pediam, eu dava. Mas vocês não valorizaram o Deus que vocês tinham e que tudo vocês pediam e Ele dava. Vocês não valorizaram o Deus que libertou vocês daquela escravidão. Vocês não valorizaram o Deus que levou vocês com mão forte, que sustentou vocês por um caminho longo e decidiram não valorizar esse Deus. Então agora vocês vão ser entregues para servir um Deus que não faz nada por vocês. Agora vocês vão ver. Vocês não querem me servir, mas também agora vocês vão servir um Deus que não faz nada. Um Deus que não vai ouvir a oração de vocês. Um Deus que não vai fazer nada. Não vai libertar vocês de lugar nenhum. Então no versículo 37 continua. Virás a ser pasmo, né? O que é isso? Vocês vão se tornar horror, escândalo de todas as nações. As pessoas vão olhar para vocês e vão ter escândalo. Vão falar, meu Deus, que horror, olha que nação, o que aconteceu com essa nação, né? Então vocês vão se tornar provérbio e motejo, né? Vocês vão se tornar chacota. Todos vão ficar rindo de vocês, né? Entre todos os povos que o Senhor te levará, vocês vão ser zombados, vai ser motivo de zombaria, vocês não vão ser respeitados, porque vocês não obedeceram a Deus. Versículo 38, lançarás muita semente ao campo, porém colherás pouco, porque o gafanhoto a consumirá, né? Então o que acontece? Eles estariam no campo, né? Eles poderiam plantar muito, eles iam plantar muito, abrir muitos buracos ali, né? Plantar muito, mas não ia produzir. A terra não ia produzir, a terra ia produzir muito pouco. E o pouco que a terra produzisse, os gafanhotos viriam e comeriam, né? Então as pragas viriam e comeriam aquilo que eles tanto trabalharam, né? E com tanto trabalho, produziu tão pouco, mas mesmo assim, eles não vão conseguir ficar, vai ficar com pragas. Versículo 39 vai continuar falando de pragas. Eles vão perder aquilo que eles trabalharam para pragas. Eles não vão conseguir produzir, não vão conseguir ter, né? As pragas vão vir comer. Deus vai permitir que as pragas venham e comam, mas eles não vão usufruir. Então, no versículo 39 continua. Fala, se vocês não obedecerem a voz de Deus, não cumprirem as palavras de Deus, não andarem nos caminhos de Deus, vocês vão plantar muitas uvas. Vocês vão ter uma vinha enorme. Vocês vão plantar muito, mas vocês não vão beber do vinho dessa vinha. Não vão. Vocês não vão colher as uvas. Porque os vermes vão comer tudo. Vão comer todas as uvas que tiverem ali. Vocês não vão comer nada. Então, no versículo 40 continua. Em todos os teus limites terá oliveiras, porém não te ungirás com azeite, porque as tuas azeitonas cairão. O que é a oliveira, né? É a árvore ali que produz a azeitona, né? E da azeitona você faz um processo e exprime o azeite, né? Então eu fui pesquisar, né? Porque aqui fala que as azeitonas cairiam no chão. Então, como elas cairiam no chão, eles não poderiam fazer azeite para se ungir, né? Então, eu fui pesquisar o processo de fabricação do azeite, né? Então, eu pesquisando, eu descobri que o principal ponto na produção do azeite, a fase mais importante na produção do azeite é a colheita da azeitona. Se você colhe a azeitona no tempo errado, o azeite não vinga, não funciona. Então tem o tempo certo para colher a azeitona. E é isso então aqui que está escrito, né? Deus faria cair a azeitona no tempo errado. Então eles não iam, né? Tem o tempo certo, na hora que você tira, tem o tempo certo depois de tirar a azeitona para espremer. Há um processo, né? Tanto que a gente vai ver mais pra frente que eles pegavam a azeitona e espremiam no muro, né? Então não é assim, tirou e esperar dias para espremer, né? Havia um processo de um tempo certo para tudo. Tinha que tirar e já espremer e tirar no tempo certo, né? E é isso que está dizendo aqui. Então eles não vão conseguir aproveitar daquelas azeitonas, porque as azeitonas vão cair sozinhas. Então, eles não vão poder produzir azeite daquelas azeitonas que caíram, né? Então, no versículo 41, continua. Vocês vão ter filhos, vocês vão ter filhas, porém, os seus filhos não vão ficar com vocês, porque esses filhos vão ser levados
como cativeiros, né? Para o cativo, como cativos, né? Para o cativeiro. Versículo 42. Todo o teu arvoredo e o fruto da tua terra, o gafanhoto os consumirá, né? Então, tudo aquilo que você trabalhar, né? Você trabalhou ali podando a árvore, plantando a semente, né? O gafanhoto vai vir e vai comer. A praga vai vir e vai acabar com tudo. Vai acabar com tudo ali, comer tudo, né? Nessa época, o gafanhoto era algo muito temível, né? Por isso que a praga, a gente falou sobre isso na praga do gafanhoto, quando teve lá no Egito, né? Era algo que era conhecido, já existia essa praga, né? Eles já conheciam essa praga, né? E era algo muito temível, porque quando vinha, acabava com toda a plantação. Então era algo que realmente, né? Era algo que aterrorizava. E Deus está dizendo isso aqui, né? Tudo de vocês o gafanhoto vai comer. Então no versículo 43 continua Moisés falando, né? Para aquele povo, olha, se vocês não obedecerem à voz de Deus, se vocês não andarem nos caminhos de Deus, o estrangeiro que mora entre vocês vai ser mais alto do que vocês. E vocês serão humilhados pelos estrangeiros. Então, olha que coisa, né? Deus havia feito um pacto com o povo de Israel. Deus havia separado o povo de Israel como povo santo. Deus havia abençoado o povo de Israel. E os estrangeiros que habitavam entre o povo de Israel eram abençoados por tabela. Mas a bênção era sobre Israel, não era sobre os estrangeiros, né? Os estrangeiros é que recebiam ali, tô junto, é que nem Ló, né? Ló andava com Abraão, começou a ser abençoado porque andava com Abraão. E é nesse sentido. Mas se eles não obedecerem à voz de Deus, se eles não andarem no caminho de Deus, os estrangeiros que moram entre eles serão mais fortes e mais poderosos do que os próprios israelitas. E os israelitas seriam humilhados por eles, né? Então, é isso que aconteceria. E vai acontecer, a gente vai ver, né? Então, no versículo 44 continua. O estrangeiro vai emprestar para vocês. E vocês não vão ter dinheiro para emprestar para o estrangeiro. O estrangeiro vai ser por cabeça de vocês. E vocês serão a cauda do estrangeiro. Ou seja, né, a cabeça é o mais forte. Então, você está querendo falar. O estrangeiro será o mais forte, né? Será o poderoso. E vocês serão os mais fracos. Né? Vocês serão a cauda, o mais fraco ali. Então, no versículo 45 continua. Todas essas maldições virão sobre ti e te perseguirão e te alcançarão até que você seja destruído, porque você não ouviu a voz de Deus, do Deus de vocês. Vocês não guardaram os mandamentos e os estatutos de Deus, né? Vocês não guardaram a lei inteira. A gente já viu isso, né? Que a lei não eram só os 10 mandamentos, a lei era um estatuto inteiro, né? Juízos, estatutos e mandamentos. Então é isso que ia acontecer com Israel e vai acontecer. E no versículo 46, Moisés continua falando. E isso vai ser por sinal no meio de vocês. Isso vai ser uma marca no meio de vocês. Isso vai ser um ponto ali, né? Todo mundo vai ver. É um símbolo no meio de vocês, né? E vai ser por maravilha também. Vai ser para demonstrar o poder de Deus. Para vocês verem o poder de Deus que vocês abandonaram. Como também a sua descendência. E para sempre. Vai ficar na história. Isso vai ser lembrado por gerações e gerações e gerações e gerações de forma perpétua, para que todos saibam que isso é um sinal. Isso é o que acontece com quem não obedece a Deus. Isso é o que acontece com quem não anda nos caminhos de Deus. E esse é o poder de Deus. Isso é uma demonstração do poder de Deus para essas pessoas. E assim vai ser para sempre, né? Então no versículo 47 continua. Porque vocês não serviram a Deus, o Deus de vocês, com alegria e bondade de coração, não obstante a abundância de tudo. Que triste, aqui diz assim, é porque vocês tinham tudo. Deus deu tudo para vocês. E ao invés de escolher servir a Deus com alegria e bondade de coração, vocês escolheram não servir a Deus, que deu tudo para vocês. Então, no versículo 48 diz, e é por isso que com fome, com sede, com nudez, né, humilhados, com falta de tudo, vocês vão servir os inimigos de vocês. Que Deus vai enviar contra vocês
Sobre o teu pescoço Deus vai colocar um jugo, mas é de ferro, até que haja destruído. O que acontece? Aqui Moisés está falando, olha, Deus fez tudo. Vocês tinham tudo, Deus deu tudo para vocês. Deus foi muito bom para vocês. E ao invés de escolher servir a Deus com alegria e bondade de coração, vocês preferiram não servir a Deus. Então é por isso que agora Deus permitiu que vocês fossem servir os inimigos seus. Você não quer servir o seu Deus, você vai ter que servir o seu inimigo. Olha que triste, né? Então é isso que Moisés está falando. Olha, se vocês não servirem o Deus de vocês, o fim de vocês vai ser servir o inimigo de vocês. Vocês não têm escolha. Ou vocês servem o Deus de vocês, ou vocês servem o inimigo de vocês. Mas há uma diferença. Com Deus você tem tudo. Com o inimigo de vocês vão ter falta de tudo. É isso que Moisés está falando aqui. Então Moisés fala, então vocês não quiseram servir a Deus com bondade de coração, com gratidão, né? Então agora vocês vão servir aos inimigos de vocês. Vocês vão passar sufoco, serem oprimidos pelo inimigo de vocês. Mas não vai ser com a abundância que vocês passavam com Deus, não. Não. Vai ser com fome, vai ser com sede, vai ser com nudez, com vergonha e com falta de tudo. E assim vocês vão servir ao inimigo de vocês. E aqui diz algo, sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro, até que haja destruído. O jugo era de madeira, né? O que acontece, né? O que é um jugo, né? Tem dois animais, né? 2 bois, por exemplo, pega 2 bois, e eles colocavam o jugo aqui nas costas do boi, né, dos 2 bois na mesma altura, o jugo ficava entre eles, e aquele jugo, né, era ligado ali, né, um aguilhão, né, alguma coisa assim. E aquilo fincava na terra e eles ficavam trabalhando, né, para eles abrirem o caminho ali para a semente, né, ficavam abrindo buraco ali na terra com aquele aguilhão ali, agulhão, e iam furando ali, os bois faziam isso, né. Então, aquele jugo que era colocado em cima do boi era um jugo de madeira, né? Porque era um jugo mais leve, né? Então, era um jugo de madeira. O jugo, né, significa o fardo, né? Significa o fardo que é levado. Então, o trabalho, né? O peso do trabalho, né? O peso do que você tem que fazer, o peso do que você tem que carregar nas costas, né? E era isso. Os bois tinham que ter aquele peso ali para carregar e ficavam empurrando aquilo e puxando, né? E aqui Deus está falando que vai colocar um jugo de ferro, né? O que significa isso, né? Significa, né, o jugo, quando na Bíblia diz assim no termo para humano, significa com relação à escravidão, né? Cativeiro, né? Fardo, né? Então, é algo assim, uma opressão, né? Algo assim, realmente que tem que aguentar, né? Aquela coisa, com Cristo o fardo é leve, é nesse sentido. Mas assim, imagina, é nessa mesma questão, assim, com Cristo a Bíblia diz que o fardo é leve, porque Cristo nos ajuda a levar o nosso fardo. Mas é isso que Deus está dizendo aqui. Não, o fardo deles não vai ser leve. Porque o normal era um jugo de madeira. Mas o fardo deles vai ser mais pesado do que o normal, porque vai ser de ferro. Então seria uma escravidão mais difícil ainda. Seria um cativeiro mais cruel, né? Seria um peso, né, de carregar nas costas algo mais forte, né? Então, o jugo deles não é leve, como nós temos hoje com Cristo, porque Ele nos ajuda a levar o nosso jugo. Não, o fardo deles seria muito pesado. Não só pesado por estarem com uma madeira, que era comum, mas não era um ferro. Então, simbolizava isso, que o fardo deles seria muito pesado. Muito pesado, porque eles escolheram servir aos inimigos deles do que servir a Deus. Então, por isso, Deus colocaria sobre eles um fardo muito pesado. Então, no versículo 49, continua. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra virá, como o voo impetuoso da águia, nação cuja língua não entenderás. Isso vai acontecer.
A Babilônia, a gente vai ver, né? Eles vão tomar ali e eles falavam um outro idioma, né? A gente já falou sobre isso em Gênesis, né? Quando Abraão sai de Ur, Ur não era dos caldeus ainda, né? Era só Ur. Mas devido às atualizações da Bíblia, colocaram essa informação dos caldeus. Por quê? Quem eram os caldeus? Caldeus era Nabucodonosor. Nabucodonosor era um caldeu. Né? Então, quando é que os caldeus vão virar uma potência? Ali, quando conquistarem a Babilônia. Eles vão conquistar a Babilônia, ali, Mesopotâmia, né? Então, ali vai começar a ser uma potência. Então, eles vão conquistar Ur também. Mas quando Abraão saiu, não era uma potência, né? Os caldeus, né? E agora é sobre isso aqui. A gente lembra, né? Aqui o dialeto era diferente. Então, os hebreus, os israelitas falariam uma língua, mas eles seriam levados por um povo que não falaria a língua deles. E realmente é o que vai acontecer. Tanto que a gente vai ver mais pra frente, depois do pós-cativeiro, eles vão sair do pós-cativeiro com outro idioma. Eles vão mudar o idioma deles depois do pós-cativeiro, porque eles vão passar tanto tempo no cativeiro que vão sair com outro idioma, né? Então é isso que vai acontecer realmente. Eles vão lá para uma nação onde eles não falavam aquela língua, né? Então é isso. Então no versículo 50 continua. E essa nação que vai levar vocês não vai ser uma nação piedosa, não. Vai ser uma nação de rosto duro, que não vai respeitar velho, que não vai respeitar idoso, não vai respeitar moço, né? E a gente vai ver que isso vai se cumprir várias vezes na história de Israel, onde idosos vão ser mortos, assim, com crueldade, crianças, jovens, moços, e não estão nem aí, não vão respeitar ninguém. E a gente vai ver que isso vai se cumprir realmente. E no versículo 51, então, continua. Essa nação vai comer o fruto dos teus animais e o fruto da tua terra, até que sejas destruído, né? Até que o fruto da tua terra seja destruído, até que você seja destruído. E essa nação que vai vir, vai invadir você, ela que vai usufruir dos teus bens, de tudo que era teu, da tua terra. E é o que vai acontecer, a gente vai ver. Então aqui diz, e eles não vão deixar para você comer cereal. Eles não vão deixar trigo para você comer. Eles não vão deixar uva para vocês experimentarem. Eles não vão deixar azeite para vocês pegarem um pouquinho, não. E nem vão deixar da cria das vacas de vocês para vocês fazerem um churrasco, não. Vocês não vão ter nada. Eles não vão deixar nada para vocês. Eles vão consumir tudo que era de vocês. Então no versículo 52 continua. Sitiar-te-á em todas as tuas cidades, até que venham a cair, em toda a tua terra, os altos e fortes muros em que confiavas, e te sitiará em todas as tuas cidades, em toda a terra que o Senhor teu Deus te deu. E isso vai acontecer, a gente vai ver. Deus está falando o quê? Que essa nação vai cercar Israel de tal forma que eles vão cair. Que eles ou vão se entregar ou vai ser muito fácil a entrada, né? E vocês se glorificavam tanto por causa dessas muralhas tão grandes. Mas vocês não entendiam, né? Que o poder de vocês não estava nessa muralha, né? A força de vocês não estava nessa muralha, mas estava em Deus. Mas vocês vão se perder, né? Eles vão entrar aí e vão sitiar a cidade. E vai acontecer, a gente vai ver mais pra frente que isso realmente vai acontecer. No versículo 53, então agora fala algo bem pesado. A gente lê isso e acha que isso nunca vai acontecer, mas vai. Infelizmente, na história de Israel, a gente vai ver isso acontecendo, infelizmente. Diz assim, comerás o fruto do teu ventre, a carne dos teus filhos e das tuas filhas que te der o Senhor teu Deus, na angústia e no aperto com que os teus inimigos te apertaram. O que está falando aqui? Olha, os teus inimigos vão vir, vão cercar a cidade de vocês. E vocês vão estar achando que estão protegidos por causa daquelas muralhas enormes. Mas o cerco vai ser tão grande, vai demorar tanto tempo, que vocês vão começar a sentir angústia, porque vocês não vão ter mais o que comer. Então vocês vão começar a comer tudo que tem na cidade, né? Só que haverá um tempo que não vai ter mais o que vocês comam. Então vocês vão começar a matar os próprios filhos para comê-los. Vocês vão comer os próprios filhos de vocês. E a gente vai ver que isso vai acontecer. É muito triste. Há um tempo na história, né, onde isso acontece. Né? Então isso chega até ao ouvido de um rei. Tem um outro, nos dois reinos que isso vai acontecer, viu gente? Tem na história isso nos dois reinos. Tanto no reino de Israel como no reino de Judá. Vai haver um tempo em que eles vão comer os próprios filhos.
E nos dois reinos a gente vai observar isso acontecendo. Eles vão estar sendo ali cercados pelos inimigos há tanto tempo que eles não vão ter mais alimento para comer e vão começar a matar as crianças e comer os filhos mais novos, né? Então, no versículo 54, continua. O homem mais carinhoso, o homem mais... nesse nível, o melhor pai, o melhor marido, o homem mais família que existe. Ele vai ser mesquinho, ele vai ser egoísta. Ele vai ser egoísta com o próximo. Ele vai ser egoísta com a mulher dele, com o amor da vida dele. Aqui faz questão de falar a mulher do seu amor, né? Por quê, né? A gente fica pensando, é fácil você ser egoísta com a mulher que você não ama, né? Mas aqui é muito claro que ele ama essa mulher. E é isso que é a questão. Nesse tempo, nesse momento, ele vai se esfriar tanto de tal forma que ele vai ser um egoísta. Não vai ter amor nele, vai ter ódio, só raiva, sabe? O amor vai esfriar ali nele de tal forma que ele vai ser um egoísta. É nesse sentido. Então diz aqui, ele vai ser frio, vai ser mesquinho, vai ser egoísta com o próximo, vai ser egoísta com a mulher dele e com os demais filhos dele que ainda o restam. E assim, ele não vai dar para nenhum deles a carne de seus filhos que ele comer. Porquanto nada lhe ficou de resto na angústia e no aperto com o teu inimigo, com que o teu inimigo te apertará em todas as tuas cidades. O que ele está falando aqui? Esse homem, que era o paizão, o rapaz que era muito família, né? Ele era muito legal, muito bom. Ele vai se esfriar de tal forma por causa desse aperto, por causa dessa angústia, porque ele abandonou a Deus e Deus já não está mais ali. Então, vai ser de uma forma tão grande, que ele vai se tornar tão egoísta, tão mesquinho, que ele vai matar um dos filhos dele escondido de toda a família dele e vai comer toda a carne sozinho. E não vai falar para ninguém, não vai dar para ninguém nenhum pedaço da carne. É nesse sentido que está sendo falado aqui. Então, no versículo 56, agora vai falar sobre as mulheres. E a gente vai ver que isso vai acontecer mais para frente, no reino de Israel e no reino de Judá. Vão comer os filhos, homem e mulher, vão comer as crianças. E agora diz sobre o versículo 56. A mulher mais carinhosa, a mãezona, sabe? A mulher mais delicada, a mulher que é tão delicada que ela não ousa nem pôr o pé na terra, não quer nem sujar o pezinho dela na terra, né? Essa mulher assim, né? Mãezona tudo. Ela vai ser tão egoísta, tão mesquinha. E vai ser com o marido dela mesquinha, vai ser com os filhos dela mesquinha, vai ser com a filha dela mesquinha, ao ponto dela ter um filho e ela se esconder depois de ter ganhado um filho e comer sozinha a placenta que acabou de sair dela e comer o bebê que nasceu. Isso está falando aqui no versículo 57. E ela vai fazer tudo isso escondido de toda a família dela. Porque a verdade é que a fome vai ser tão grande. Eles vão ter falta de tudo, né? Então é falta de tudo. Não é falta só de comida. É falta de amor, falta de paz, falta de espírito, falta de senso, falta de comida, falta de tudo, né? E é isso que está dizendo aqui. E ela vai comer escondida, porque ela terá falta de tudo. E na angústia e no aperto com que o teu inimigo te apertará nas tuas cidades, e por causa de tudo que os inimigos vão fazer com eles. Então o versículo 58 continua. Se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras dessa lei, escritas neste livro, para temeres este nome glorioso e terrível, o Senhor teu Deus, então o Senhor fará terríveis as tuas pragas e as pragas de tua descendência, grandes e duradouras pragas, e enfermidades graves e duradouras, né? Então é muito sério o que Moisés está falando aqui. Se não ouvirem, realmente Deus vai mandar praga, mas não é praga curta, é praga duradoura, né? E é enfermidade muito séria. Então no versículo 60 continua. Fará voltar contra ti todas as moléstias do Egito, que vocês tanto temiam. Todas as doenças que vocês viram lá no Egito e ficaram com medo, Deus vai fazer vocês terem aqui entre vocês, né? Então, né, essas doenças vão se apegar a vocês vão ter essas doenças, vão ficar, vai ser comum entre vocês o que vocês tanto temiam lá do Egito. Também o Senhor fará vir sobre ti toda enfermidade
E toda praga que não estão escritas no livro dessa lei, até que seja destruído, até praga que não foi falada, vai vir sobre vocês, se vocês não quiserem ouvir a voz de Deus e não andarem nos caminhos de Deus. Então, no versículo 62 continua: ficareis poucos em número, vós que éreis como as estrelas dos céus, em multidão, porque vocês não deram ouvidos à voz de Deus, do Deus de vocês. Então, aqui está dizendo, né? A gente lembra que havia uma promessa sobre esse povo, né? Que eles seriam tão numerosos, né? Como as estrelas do céu, né? Incontáveis. Mas aqui está falando, se vocês não obedecerem à voz de Deus, vocês poderão ser contados. Vocês vão diminuir muito. Um povo que era para ser incontável vai poder ser contado, né? Vai poder ser facilmente contabilizado. Então, aqui continua o versículo 63. Assim como o Senhor se alegrava em vós outros, em fazer-vos bem e multiplicar-vos da mesma sorte, o Senhor se alegrará em vos fazer perecer e vos destruir. Sereis desarraigados, da terra a qual passais para possuí-la, né? Então, a impressão que dá, né, é que é um povo assim que vai pensar, não, Deus não vai fazer isso comigo, não. Deus foi tão bom comigo, me tirou lá do Egito, fez o que fez, né? Um Deus tão bom, que mandou o filho dele, o filho único dele, morrer por mim na cruz. Não, esse Deus não vai me deixar, não, né? E aqui Moisés está falando, toma cuidado. Assim como Deus teve prazer em salvar vocês, assim como Deus teve prazer em fazer o bem quando vocês andavam no caminho certo, Deus também vai ter o prazer de castigar vocês, porque Deus é justo. E Deus tem prazer na justiça dele. Ele não tem prazer em castigar, mas ele tem prazer na justiça dele. E se a justiça dele é o castigo, ele vai ter prazer na justiça dele. Igual Sodoma e Gomorra. O prazer dele não é matar todo mundo, né? Sodoma, Gomorra, demais e Zeboim. Mas ele tem prazer em praticar a justiça dele. E o que aquelas nações mereciam, segundo a justiça de Deus, era aquilo que eles tiveram. Então, Deus fez aquilo com prazer. Não com prazer de matar, mas com o prazer de praticar a justiça dele. Porque a mesma medida que Deus é amor, Deus também é justiça. Às vezes a gente esquece disso, às vezes a gente acha que Deus é só amor, né? Mas a mesma medida que Deus é amor, Deus é justiça. Né? E é isso que a Bíblia diz. É que hoje a gente está no período da graça, mas haverá um dia em que Deus vai vir e vai praticar a justiça dele. E tem gente que pensa que Deus vai ficar com dó de lançar pessoas no lago de fogo e enxofre. Porque Deus ama o pecador, né? Não. Deus vai lançar o pecador no lago de fogo e de enxofre. E ele vai fazer isso com prazer. Não com prazer de lançar aquelas pessoas lá, porque ele queria que aquelas pessoas fossem salvas, se convertessem. Mas com o prazer da justiça dele, de praticar o que é justo. Porque naquele momento, naquele instante, elas vão ter atingido o nível daquela justiça e vão merecer arder no lago de fogo e enxofre, né? Então é por isso, é porque Deus é justo, né? Às vezes a gente fica enfeitando a coisa achando que Deus ama o pecador. Não, Deus vai lançar o pecador no lago de fogo e de enxofre. É o pecador que vai estar gritando lá no lago de fogo e enxofre. E Deus fala, Deus alerta. A questão é essa, Deus fala e Deus alerta. Que Satanás e os demônios vão estar lá junto. Também gemendo, né? Vão ser gemidos horríveis. Vão ser gritos horríveis, né? Tortura, só de ouvir aqueles gritos. E nesse momento, aquele pecador vai olhar para Satanás e vai odiar Satanás. Porque ele vai perceber naquele instante que ele foi enganado a vida inteira dele. E é nesse sentido, Deus é justo. Deus é justo. Deus deu oportunidades, né? Foi o que a gente já falou. Deus, ele julga pelo que nós sabemos, mas ele também julga pela oportunidade que tivemos de conhecer a verdade e não quisemos. Deus também julga assim. Porque senão é muito fácil. Senão eu sempre escolho não conhecer a verdade. Eu não vou conhecer a verdade, então Deus não vai me julgar pelo que eu não sei, pelo que eu não conheço. Mas não, a palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz que nós seremos julgados também por todas as oportunidades que Deus colocou de conhecermos a verdade e falamos não. A gente vai ser julgado por isso também.
Então, no versículo 63, voltamos, gente. Assim como o Senhor se alegrava em vós outros, em fazer-vos bem e multiplicar-vos, da mesma sorte o Senhor se alegrará em vos fazer perecer e vos destruir. Serão desarraigados da terra, a qual passais para possuí-la. O mesmo prazer que Deus teve de te colocar nessa terra, de te dar essa herança, Deus tem prazer de te vomitar de lá. É isso que está dizendo aqui. Toma cuidado, Israel, porque Deus te deu essa herança e vocês não mereciam. Vocês não podem reclamar para Deus, é meu direito. Não, vocês não têm direito nenhum. Deus te deu pela graça. Deus te deu uma herança porque Ele quis, não é porque você merece. Então, da mesma forma que Deus teve prazer em te dar essa herança, essa terra, Deus tem prazer em te vomitar dela. Deus tem prazer em te destruir. Da mesma forma que Deus quis te salvar, Deus também vai ter prazer em te destruir. Por causa da justiça dele. Porque Deus é justo. Porque Deus não renuncia a si mesmo. Né? Porque Deus não é contra o caráter dele. Que ele é justiça. Então, inclusive, agora Moisés continua falando isso. Falando sobre a justiça de Deus. Aí Moisés fala assim no versículo 64. O Senhor vai espalhar vocês entre todos os povos. Se vocês não ouvirem a voz de Deus. Se vocês não obedecerem a Deus e andarem no caminho de Deus. De uma até a outra extremidade da terra, vocês vão ficar soltos por aí. E vocês vão servir outros deuses que vocês nem conheceram, nunca ouviram falar. E vocês vão ficar servindo esses deuses aí. São deuses de madeira e de pedra, que não vão ouvir vocês. E isso vai acontecer. A gente vai ver que isso vai acontecer nos cativeiros, mas de uma forma plena. Vai acontecer no Império Romano. No Império Romano vai acontecer de uma forma muito plena. A gente vai estudar no Novo Testamento que vai começar a ter uma perseguição muito séria aos judeus. Principalmente quando houver a união do Estado à Igreja. Né? A gente vai ver mais pra frente que vai ter um tempo onde Constantino, né? Acho que é Constantino, se eu não me engano, ele tem uma grande ideia. Ele vê que não dá mais para perseguir ali os cristãos, porque os cristãos estão crescendo mais do que o próprio Estado. Então ele tem a grande ideia, vou fazer o quê? Eu vou fazer o Estado virar cristão. Então eu falo que o Estado agora é cristão, então eu ganho força. Então as pessoas vão começar a apoiar o Estado. Então se criou, né, a Igreja Romana, né? Então aí que surgiu a Igreja Romana, né? Mas ele faz, né, o Constantino ali faz um cristianismo meio a lá pagão, né? Então virou um cristianismo com o mesmo tempo com os preceitos pagãos de Roma. Então virou um negócio ali meio doido. E é assim que surge a igreja. E ele consegue centralizar o poder ali no Estado, né? Virando o Estado a igreja. E o que acontece? Aí, nesse tempo, como ele vai falar que o Estado é cristão, ele vai começar a acusar os judeus da morte de Jesus. Por quê? Porque o Estado virou cristão. Então ele vai falar, não, os judeus são os culpados, né? Mas a verdade é que o Estado não virou cristão coisa nenhuma, a gente vai ver mais pra frente, né? Eles misturam ali, né, uma doutrina cristã verdadeira com uma religião romana, né? E vira um negócio ali, né? E abre a igreja romana, né? Que existe até hoje. Então, o que acontece? Nessa época surge uma perseguição aos judeus, né? Então, haverá um tempo, 70 anos depois de Cristo, com o general Tito, surge uma perseguição tão forte contra os judeus, que judeus são pegos à força e são vendidos escravos, né? Eles começa a vender eles como escravos para o mundo inteiro e para o Egito. E o que acontece? Os judeus vendo isso, né? Gente, isso é história, eu estudei mesmo, tá? Eu li a história dos judeus para entender isso. Então, o que acontece? Nesse tempo, né, os judeus vendo isso, que havia essa perseguição muito grande, eles decidem, né, andando junto, grudados, chamaria muita atenção, né? Então, iam facilmente pegar todos os judeus ali. Eles decidem se espalhar. Então, eles se espalham no mundo inteiro. Ai, meu Deus. Eles se espalham no mundo inteiro, né? Então, eles começam a se espalhar ali no mundo inteiro.
E se cumpre isso, né? Começa a se cumprir isso, começa a se espalhar no mundo inteiro, os judeus ali. E vem depois aquela coisa horrível, né? Assim, mais pra frente de Hitler, não sei o quê. Vem aquela perseguição absurda, né? Que a gente vai ver antissemita, né? Tudo. Até que então os judeus, depois de muito tempo, decidem se reunir de novo. Eles falam, não, a gente separado, cada um em um canto, a gente não tem força, né? É mais fácil da gente ser pego. A gente tem que se unir como nação e guerrear como nação. Começar a lutar como nação. Vamos todo mundo se unir, pegar as armas e guerrear pelo que é nosso. Então, o que eles vão fazer? Eles vão se unir de novo e voltar lá para o Oriente. Voltar lá para as terras de Canaã. Mas o que acontece? Quando eles voltam lá para a terra de Canaã, quem está lá na terra de Canaã? Os árabes, né? Os descendentes de Ismael, filhos de Abraão, né? Os palestinos. Então, eles chegam lá e começa uma briga. Né? Então eles ganham essa briga, uma parte de um território eles conquistam, né? Então fica aquela guerra ali entre os palestinos e os judeus ali, né? Até que em um ano, eu não lembro o ano, gente, eu até estudei, mas não lembro, não anotei aqui o ano. Mas depois, em um determinado ano, eles conseguem criar um estado judeu chamado Israel, né? Então ali é criado, né, um país ali, né? Um país chamado Israel. E é reconhecido, né? E durante muito tempo, né? Eu acredito que ainda até hoje, né? Ali tem influência da ONU, né? Por causa da guerra, né? Da guerra que há ali por território. Porque o que acontece? Os judeus chegam e querem expulsar quem estava lá, porque lá era a terra deles. Eles falam, não, essa terra é minha, sai de Jerusalém, né? Sai de Canaã, isso é meu. Então eles chegam lá e eles vão para a guerra. E eles ganham. Eles vão ganhar com os palestinos, né? E eles conseguem conquistar o território ali. E depois, mais pra frente, vai tendo muitas guerras, né? Tem muitas guerras ali entre eles e fica nesse embate, né? Mas uma boa parte eles conseguiram conquistar, né? Mas ainda há uma guerra ali, a principal disputa é sobre Jerusalém, né? Porque os palestinos são muçulmanos, né? Muçulmanos são islamismos, né? O islamismo é a descendência que vem de Ismael. A gente já estudou isso em Gênesis, né? De Ismael vem a religião islâmica, né? Que é o quê? De Maomé, né? Então, Maomé é o quê? Maomé é um descendente de Ismael. Então, os descendentes de Ismael não aceitam que o Messias veio de Isaac. Então eles falam que não, o Messias veio de Ismael. O Messias veio do nosso antepassado, Ismael. Então o que acontece? Maomé veio de Ismael. Então eles entendem que Maomé é o Messias, né? E criou-se essa religião aí, né? Também baseada em Abraão, né? Tudo na promessa de Abraão. Essa religião islâmica que a gente já estudou. E os judeus têm a Torá, porque eles não reconhecem a Cristo, né? Então eles estão esperando um outro Messias, eles não reconhecem a Cristo como Messias. Então eles têm a Torá também. Mas o problema que há ali entre os dois, né, é que tanto os islâmicos, né, quanto os judeus, eles entendem que o lugar de adoração deles é Jerusalém. Então esse é o confronto deles, né? Os muçulmanos querem adorar em Jerusalém Maomé e o Deus deles, Alá. E os judeus querem adorar em Jerusalém, o Deus de Israel, né? Então aí tem essa confusão aí, tá? E realmente fica até hoje, você vê que até hoje, né, realmente há isso, né? E houve realmente essa dispersão dos judeus, né? Essa dispersão dos judeus se chama diáspora, né? É diáspora judaica. Se você for estudar, você coloca diáspora judaica e você vai ouvir falar sobre isso, que houve um tempo em que realmente eles se espalharam, porque houve um perigo muito grande de vida para eles. E unidos, né, eles estavam muito fáceis de ser achados, era jogar uma bomba ali e pronto, né? Então eles começaram a se espalhar, a se esconder, né? Houve um tempo ali de perseguição séria. Até que então eles conseguiram ali sair, ter uma liberdade, sair daquela perseguição e voltar para o Oriente e lutar pelas terras deles, né? Então fica essa questão até hoje aí, tá? Então agora, no versículo 65, a gente já tá finalizando, graças a Deus. No versículo 60, até que não deu tanto tempo da aula, tá dando 1h35. Versículo 65 diz, nem ainda entre estas nações descansarás. Vocês vão se dispersar. Se vocês não obedecerem à voz de Deus, não andarem nos caminhos de Deus, vocês vão ser espalhados no mundo inteiro.
Mas ainda que vocês estejam escondidos e espalhados no mundo inteiro, vocês não vão ter descanso. E nem a planta do pé de vocês vai ter repouso. Vocês vão viver com medo. Porque Deus te dará um coração tremente. Vocês vão ter medo. Deus vai pôr medo no coração de vocês. E os olhos mortiços, né? O olho de vocês vai ter morte. Vocês vão estar cheirando, vendo morte a qualquer lugar. E desmaio de alma. Vocês vão achar que a qualquer momento vai acontecer alguma coisa. E no versículo 66 fala sobre isso. A tua vida estará suspensa como por um fio diante de ti. Né? Vocês vão sempre achar que a qualquer momento vocês podem morrer. A qualquer momento parece que sua vida está sendo levada. Então aqui diz, terás pavor de noite e de dia e não crerás na tua vida. Né? Então você vai ter pavor de dia e de noite. Não é aquela coisa, eu vou dormir para descansar. Não, vai dormir também com medo, né? De morrer, de alguém vir te matar, alguma coisa assim. E você não crerás na tua vida, né? Você não vai acreditar que vai continuar vivo. Você realmente vai acreditar que vai morrer. Que triste, né? A gente vê assim, que realmente, né? Por isso que a gente vê depois que acontece. Se você parar para estudar sobre a história judaica, é muito legal. Porque eles se espalharam pelo mundo e eles começaram a criar sinagogas, né? Para que eles não esquecessem a lei deles, né? Não esquecessem o Pentateuco, né? E se voltassem ao Deus deles, né? Então eles começaram ali, né, a fortalecer a religião deles, né? Então, fortalecendo a religião deles, depois eles decidem ir lá para o Oriente e agora eles fortalecem a religião deles, né? Mas eles seguem só o Pentateuco, né? A gente sabe, a Torá é só o Pentateuco. Eles não aceitam o cristianismo, né, como nós, assim, né? Eles não aceitam o Cristo, eles não entendem que Cristo Cristo, na verdade, significa Messias, né? Eles não aceitam que Jesus é o Cristo, né? Eles não aceitam que Jesus é o Messias. Eles esperam um Messias vir, né? Porque a verdade, quando a gente estudar o Novo Testamento, a gente vai ver que os judeus não entenderam. Quando Jesus veio, os judeus achavam que era um rei que viria a essa terra, que dominaria esse mundo. Então eles achavam que esse rei viria e derrotaria Roma, e colocaria eles como a potência do mundo, né? Então Israel seria o país mais forte, o mais poderoso, e eles seriam os poderosos de todas as nações. Então Jesus viria e mataria todos os romanos, tiraria o Império Romano de sobre ali, Israel. Eles achavam que era isso, né? Então eles não entenderam que o reino que Cristo falava era outro, não era esse daqui, né? Então por isso que eles soltaram Barrabás, né? A gente já falou sobre isso, porque Barrabás era um zelote. Então eles acharam que tinha mais lógica soltar Barrabás, que lutava contra Romano, do que soltar Jesus, né? Então foi nesse sentido, eles não estavam entendendo. Aí no versículo 67 diz assim: pela manhã dirás, quem me dera ver a noite. E à noitinha também vocês vão dizer, quem me dera ver amanhã. Isso pelo pavor que sentirás no coração e pelo espetáculo que terás diante dos olhos. Vocês vão ficar horrorizados diante do que os seus olhos vão ver. E vocês vão ficar com medo. Vocês vão querer sempre que o tempo passe logo, para que aquilo acabe. É nesse sentido, né? No versículo 68 finaliza. É como se eles não tivessem paz em nenhum momento, né? E no versículo 68 finaliza. O Senhor te fará voltar ao Egito em navios, que é o que aconteceu, aqui começou a acontecer com o general Tito lá no 70 depois de Cristo, que a gente falou, né? E realmente muitos judeus foram levados prisioneiros para serem escravos no Egito e pelo mundo, foi espalhado pelo mundo. Então eles começaram a fugir, né? Antes que todos fossem feitos escravos, eles começaram a fugir. E isso realmente se cumpre no versículo 68. Então diz isso: o Senhor te fará voltar ao Egito em navios, pelo caminho de que te disse, nunca jamais o verás. Sereis ali oferecidos para a venda como escravos e escravas aos vossos inimigos, mas não haverá quem vos compre, né? Então é isso, a gente finaliza a nossa aula hoje, amém. Amanhã a gente vai falar sobre Deuteronômio 29, é bem mais curto Deuteronômio 29, graças a Deus, a gente vai conseguir levar levinho, tá? E é simples também Deuteronômio 29, né? Ele só vai falar ali sobre a escolha, então Moisés vai falar bem claro, gente, eu fui muito óbvio, muito claro, eu deixei diante de vocês dois caminhos. Há um caminho que leva a bênção, há um caminho que leva a maldição. Qual caminho vocês vão seguir, cabe a vocês escolherem. Vocês escolhem qual caminho que vocês querem seguir e assim vai ser. O caminho que vocês escolherem é o caminho que vai acontecer. Mas eu tô deixando bem claro qual é o fim. Vocês sabem no que vai dar.
cada caminho. Então, o que vai dar, você já sabe. Então, o caminho que escolher é escolha sua, né? Então, é nesse sentido, tá bom? Eu vou, então, desconectar o Instagram e o Facebook. Eu agradeço a todos que acompanharam a aula. Eu tô vendo que tem gente online. Amém. Deus abençoe, viu? Se tiver alguma dúvida sobre a aula de hoje, é só deixar aqui no vídeo. Eu esclareço na aula de amanhã, tá bom? Deus te abençoe. Amém. Gente, no Meet, alguém tem alguma dúvida?